mesmo sem merecer, pecador, o mais miserável dos homens que sou. Me envolves com teu amor e por isso eu sou mais feliz. És o meu bem-querer, meu mestre e tudo que tenho e sou. Vem de tua mão, Senhor, que se estende e me abençoa. Mesmo sem merecer, pecador, o mais miserável dos homens que sou. Me envolves com teu amor e por isso eu sou mais feliz. Se a vida quer me tirar de ti, me afastar, me destruir, eu clamo a ti, Jesus, e tu me dás a tua vitória. Pois estou bem certo de que nada, nem na morte, nem na vida, vai me afastar de ti, de tua bênção e do teu amor. És o meu bem-querer, te amo como eu te amo, meu Jesus. Me envolves com teu amor e por isso eu sou mais feliz. Me envolves com teu amor e por isso eu sou mais feliz. Me envolves com teu amor e por isso eu sou mais feliz. Irmãos, bom dia. Estamos alegres porque estamos reunidos mais uma vez para juntos participarmos de uma escola bíblica dominical. Agradecemos ao nosso Senhor por nos ter dado uma semana que passamos por algumas provações, por algumas experiências, mas sabemos que Ele esteve conosco e também estará conosco nesta nova semana que se inicia. Nós vamos iniciar a nossa escola bíblica dominical dirigindo ao nosso Pai uma oração. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por este privilégio que o Senhor nos proporciona de estarmos juntos para aprendermos mais uma porção da Tua Palavra, para agradecermos, para louvarmos a Ti, que é o único digno de louvor. Obrigado, Senhor, pela nossa família. Obrigado, Senhor, pelo nosso país.
Obrigado, Senhor, pelas experiências, pelas provações que o Senhor nos fez passar e que nós possamos, ó Pai, confiar mais e mais em Ti, apesar de às vezes trilharmos por caminhos difíceis. Nós agradecemos, Senhor, não por mérito nosso, mas em nome de Cristo, Teu Filho amado, é que o fazemos. Amém. Irmãos, nós vamos fazer a leitura bíblica que se encontra em 1 Timóteo, no capítulo 2, os versículos de 1 a 6. 1 Timóteo, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 6, intitulado A Prática da Oração por Todos os Homens, um só mediador. Antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. O versículo 5, irmãos, nos diz: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Em consonância com esta verdade, irmãos, nós vamos estar entoando o hino de número 95. Hino de número 95, intitulado Somente Cristo. Somente Cristo é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. Foi Ele que morreu na cruz por nós. Foi Ele que deu a sua vida por nós. O coro desse hino diz o seguinte: Jesus, Jesus é o Salvador, e não há outro mediador. Foi Ele quem na cruz morreu, e vivo está nos altos céus. Hino de número 95, que nós estaremos entoando. Somente Cristo é Salvador, assim reconhecemos. Morreu por nós em santo amor, e vida nele temos. Jesus, Jesus é o Salvador, e não há outro mediador. Foi Ele quem na cruz morreu, e vivo está nos altos céus. Os homens santos e fiéis nós sempre respeitamos, mas a Jesus, o Rei dos Reis, humilde adoramos. Jesus, Jesus é o Salvador,
a Deus fazemos oração, só Ele quer e pode valer-nos na tribulação. A seus Deus sempre acolhe. Jesus, Jesus é o Salvador e não há outro mediador. Foi Ele quem na cruz morreu e vivo está nos altos céus. No santo sangue de Jesus confia todo crente. O que Ele fez na dura cruz é sempre suficiente. Jesus, Jesus é o Salvador e não há outro mediador. Foi Ele quem na cruz morreu e vivo está nos altos céus. Após termos entoado este lindo hino, com esta linda mensagem, nós vamos passar a palavra ao reverendo Guilherme, que vai nos trazer o estudo da lição de hoje. Bom dia, queridos. Que Deus esteja cuidando, fortalecendo a vida de todos vocês nesta manhã. Amados, nós iniciamos alguns domingos atrás o tema na nossa escola dominical, Mais que um carpinteiro, reflexões sobre a glória de Cristo. O que ocorre? Existem duas grandes matérias dentro da teologia. A teologia, ela possui várias disciplinas, várias cadeiras, podemos assim dizer, mas as duas principais disciplinas na teologia são a teologia sistemática e a teologia bíblica. Essas são as duas principais matérias dentro da teologia. E a ideia nossa aqui é nós trabalharmos esse tema mais que um carpinteiro e a gente poder usar essas duas disciplinas da teologia. Na escola dominical, nós estamos utilizando a teologia sistemática, abordando à luz das diversas doutrinas da teologia sistemática esta ideia, de imitação de Cristo. E nas mensagens do domingo, no final da tarde, às 18h30, nós estamos utilizando a teologia bíblica. Então é essa ideia que a gente está trabalhando, que Deus colocou no meu coração, que eu senti inclinado também de compartilhar com vocês. Então, no domingo de manhã, nós falamos sobre a glória de Cristo, usando todos os evangelhos, as escrituras de modo geral, e nas mensagens vespertinas nós falamos sobre o evangelho de Marcos. Na escola dominical, nós temos como base os ensinamentos dos puritanos dentro da teologia sistemática, e nós vimos uma frase de John Owen, onde ele diz: uma contínua visão da glória de Cristo terá o abençoado efeito de nos conformar cada vez mais
a semelhança de Jesus. Então essa é a nossa ideia, o nosso propósito. É a partir da visão da glória de Cristo nos tornar mais parecidos com Ele. E a doutrina da imitação de Cristo, ela é presente desde as Escrituras, nós já vimos isto também. E na primeira lição nós vimos que o Senhor Jesus orou, e foi para isto que o Pai nos predestinou, e foi por isso que Jesus orou, para que os discípulos sejam um, para que eles sejam santificados, para que eles tenham alegria e para que eles conheçam o Pai. Na semana passada nós trabalhamos o tema conhecendo a Deus para imitar, e eu fiz uma pergunta naquela ocasião para os irmãos, que é a pergunta se nós temos buscado conhecer o Senhor, e se temos tido uma vida de piedade, uma vida de devocional, uma prática pela busca do nosso Deus. E nós vimos que a prática da imitação ou da piedade, ela consiste de 3 coisas. Primeiro, conhecer a Deus. Segundo, conhecer a si mesmo. E terceiro, em glorificar a Deus de maneira correta. E nós explicamos isso na semana passada. Você pode acessar o vídeo da Escola Dominical da semana passada e observar. Nós dividimos esta primeira parte, do conhecimento a Deus. Então veja bem, a prática da imitação consiste de 3 etapas. Primeiro, conhecer a Deus. Segundo, conhecer a si mesmo. Terceiro, glorificar a Deus. Dentro do primeiro aspecto, que é conhecer a Deus, nós dividimos esta lição em algumas partes, em 5 etapas, onde nós teremos um breve panorama da teologia sistemática quanto ao conhecimento de Deus. Então, nós vamos abordar esses 3 aspectos ao longo dessas escolas dominicais, e nós estamos no primeiro, que é o conhecimento de Deus, e falamos a respeito do ser de Deus. Então nós vimos na semana passada a essência de Deus, o ser de Deus, a primeira parte, a sua essência, e nós vimos 2 aspectos da essência de Deus, resumidos em 2 frases. Primeira frase: Deus é o imortal que habita na luz inacessível. Ou seja, Deus é o Deus transcendente. Essa foi a primeira característica que observamos. O texto de Timóteo, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 16, que declara: único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver, a ele honra e poder eterno. Então Deus é o imortal que habita na luz inacessível. Ou seja, em primeiro lugar, primeira característica da essência de Deus, ele é o Deus transcendente. Segunda característica, Deus é o Verbo que se fez carne. Hebreus capítulo 1, versículos 2 e 3 declaram: nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então, em segundo lugar, segunda característica da essência de Deus, ele é o Deus imanente. Então, em primeiro lugar, o Deus transcendente. Segundo lugar, o Deus imanente. E hoje nós vamos avançar dentro desse estudo do ser de Deus e nós vamos falar sobre as suas pessoas. Então nós iniciamos agora a lição de hoje
E o texto bíblico que nós iniciaremos é o de Mateus, capítulo 6, versículo de número 9. Antes, todavia, de ler, nós vamos orar. Pai, fale ao nosso coração nesta manhã, nos dê a tua paz, o teu entendimento, em nome de Jesus. Amém. Mateus capítulo 6, versículo 9 declara: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Então, amados, nós vimos na semana passada, conforme já foi anunciado, a respeito da transcendência e da imanência de Deus. Aquele Deus que está além de nós e aquele Deus que está próximo de nós. E o temor pela transcendência, ou seja, aquele que é além de nós, o temor pela transcendência de Deus nos faz experimentar da imanência de Deus. Ou seja, buscar a Deus no ordinário da vida nos faz experimentar o extraordinário de Deus em nossa vida. Guarde essas duas reflexões para a sua vida. Então, no estudo de hoje, nós vamos falar um pouco sobre as pessoas que envolvem o ser de Deus. A Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 2, parágrafo 3º, diz: na unidade da divindade, há três pessoas de uma mesma substância, poder e eternidade: Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. O Pai não é de ninguém, não é nem gerado, nem procedente. O Filho é eternamente gerado do Pai, o Espírito Santo é eternamente procedente do Pai e do Filho. Então, se você quiser, depois você pode voltar nesse vídeo, dar pause nesta parte e estudar com mais calma a respeito da Confissão de Fé de Westminster. A base bíblica para nos dar essa informação que a Confissão de Fé acabou de nos trazer, dizendo que na unidade da divindade há três pessoas, então o estudo das pessoas da divindade passa por isso, no fato de que são três. A base bíblica para esta informação está presente em alguns textos bíblicos, e eu vou citar apenas alguns aqui. O primeiro é o de 1 João capítulo 5, versículo de número 7. 1 João capítulo 5, versículo 7, que diz assim: pois há três que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes três são um. Então veja bem que João está dizendo que são três aqueles que testemunham no céu: o Pai, o Verbo de Deus, ou a Palavra, que é Cristo, e o Espírito Santo. Mas um texto que eu acho fundamental para o nosso entendimento, na verdade, é a mesma narrativa, é o mesmo acontecimento, sendo narrado por três personagens diferentes, por três livros diferentes. É o episódio onde Isaías ele vê o Senhor exaltado nas alturas. Isaías capítulo 6, versículo de número 1, declara assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Ainda no capítulo 6, versículos 9 e 10, declaram assim: então disse ele: vai e dize a este povo: ouvi, ouvi, e não entendais, vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então Isaías, ele está dizendo que ele viu Yahvé, que é o Pai. Ele viu o Pai assentado num alto e sublime trono. E aí nós temos a descrição do profeta daquilo que ele ouviu do Senhor. O Evangelho de João,
já no Novo Testamento, no capítulo de número 12, vai nos contar este mesmo episódio da seguinte maneira: e embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, aqui João está falando de Jesus, e embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele, não creram em Jesus, para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam, e sejam por mim curados. Isto disse Isaías, porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Então, perceba bem, Isaías, capítulo 6, declara que o profeta viu o Pai. João, capítulo 12, o evangelista está dizendo que, na verdade, Isaías viu a glória dele. Dele quem? De Jesus. E para ficar um pouco ainda mais complexo a situação, quem entra na história é Lucas. E ele vai nos contar em Atos, capítulo 28, versículos 25 a 27, o seguinte: e havendo discordância entre eles, despediram-se, dizendo Paulo estas palavras: bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, quando disse: vai este povo e dize-lhe, de ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis, porquanto o coração deste povo se tornou endurecido, com os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam e por mim sejam curados. Então observe o que está acontecendo. É a mesma situação, é o mesmo episódio. Isaías capítulo 6 fala que o profeta viu Yahvé, viu o Pai. João 12 está dizendo que Isaías viu a glória do Filho. E agora Lucas, em Atos, está nos dando a informação de que quem falou com o profeta foi o Espírito Santo. Então perceba a Trindade atuando nos três textos que estão dizendo o mesmo episódio. Para quem não acredita na Trindade, esse é um problema muito sério. Agora, para nós que defendemos que há somente um Deus que subsiste em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, isso não tem nenhum problema. Pelo contrário, é para nós suficiente para entendermos. Então, esses 4 versículos, eles servem de base para o nosso entendimento. Poderíamos citar outros, mas eu gostaria, nessa primeira parte, de falar a respeito disso. Então, amados, as pessoas da Trindade, elas são o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E como que eles se diferenciam? Eles se diferenciam em 3 questões, ou seja, vamos conhecer as particularidades do Deus triuno. Eles se diferem pelos seus nomes, eles se diferem pela sua ordem e eles se diferem pelos seus atos. Então, daqui para frente, a gente vai falar rapidinho a respeito destas particularidades. Primeiro, os nomes. Segundo, a ordem. E terceiro, os atos. Em primeiro lugar, os seus nomes. Mateus, capítulo 28, versículo 19, diz assim: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, nome do Filho e no nome do Espírito Santo. Então aqui, em primeiro lugar, é muito tranquilo para a gente compreender isso, né? Que há uma distinção entre eles naquilo que é o nome. Então, Jesus declara em Mateus que nós devemos batizar os discípulos no nome do Pai,
no nome do Filho e no nome do Espírito Santo. Então eles se distinguem entre si pelo nome. Tranquilo, vamos para o segundo lugar. Em segundo, nós temos a ordem. Nós temos a ordem que dentro da teologia a gente chama de primeira pessoa da Trindade, segunda pessoa da Trindade e terceira pessoa da Trindade. O Pai é a primeira pessoa da gloriosa Trindade. Ele gera o seu Filho e junto com o seu Filho envia o Espírito Santo desde a eternidade. É aquilo que a confissão de fé vai dizer, né? Que o Pai, ele não é de ninguém, não é nem gerado e nem procedente. O Filho é eternamente gerado do Pai e o Espírito Santo é eternamente procedente do Pai. Então esta é a ordem. O Pai é a primeira pessoa da Trindade, o Filho a segunda pessoa da Trindade e o Espírito Santo a terceira pessoa da Trindade. O Pai, ele não é nem procedente e nem gerado. O Filho, ele é eternamente gerado pelo Pai, ele não é criado pelo Pai, ele é eternamente gerado pelo Pai. Então, preste bem atenção no que eu vou dizer aqui, ok? Imagine comigo que exista uma linha do tempo. A partir do momento em que Deus criou o homem, nós temos um ponto inicial. Esse ponto, ele tem um início. O homem foi criado num momento da história. E a partir deste momento, o homem ele é eterno. Então esta linha ela vai continuar, né, para frente e ela é eterna, ela é infinita. O homem nesse aspecto ele é eterno, mas ele é eterno a partir do momento que foi criado. Já o nosso Deus, ele está além do tempo. O nosso Deus é eterno na sua plenitude. Então ele não tem um ponto de origem, um momento em que ele passou a existir. Ele sempre existiu. Logo, o Pai, ele não é nem gerado e ele não é procedente de ninguém. Já o Filho é eternamente gerado do Pai. Então não houve um momento da história em que o Pai gerou o Filho. Não, ele é eternamente gerado. Desde que a Trindade existe, em tempos que não havia nem datação, não havia marcação de dia e noite. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles sempre existiram. O Pai gerou eternamente o Filho e o Espírito Santo, ele é procedente do Pai e do Filho. Então essa é a diferença entre eles na ordem. O Pai eternamente gerou o Filho e o Espírito Santo eternamente é procedente da união entre o Pai e o Filho. O texto bíblico de Gálatas declara assim: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, e a fim de que recebêssemos a adoção de filhos, e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama Abba, Abba, Pai. Então perceba bem, né, que o apóstolo Paulo ele tem muito claro isso na sua mente. O Pai enviou o Filho e no momento oportuno o Pai enviou o Espírito de seu Filho. Então o Espírito Santo ele é proveniente tanto do Pai quanto do Filho. O Senhor Jesus, ele deixou também isso para nós muito claro nos seus ensinamentos, quando ele se referia ao Espírito Santo como o Espírito de Deus, o Espírito do Pai. Então, amados, a ordem é esta: em primeira pessoa da Trindade, o Pai, a segunda pessoa, o Filho, a terceira pessoa, o Espírito Santo. Então, por isso nós temos aqui a ordem no batismo, em nome do Pai,
primeira pessoa em nome do Filho, segunda pessoa e no nome do Espírito Santo que devemos batizar. Então nós vimos aqui a particularidade primeira nos seus nomes, cada um possui o seu respectivo nome, na sua respectiva ordem, e agora nós veremos as particularidades nas suas obras. Terceiro e último lugar, as suas obras. E aqui nós vamos dividir também em duas partes. Primeiro, nós vamos chamar de obras internas, que são as obras que a Trindade opera dentro do relacionamento entre eles. E em segundo lugar, as suas obras externas, aquilo que o Pai realiza na criação, o Filho realiza na criação e o Espírito Santo também. Então há uma diferença no relacionamento entre eles, entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a maneira como cada um deles age, e há também diferença na maneira como eles operam para a criação. Na obra interna, os pais da igreja, eles criaram um termo chamado pericorese para se referir a esta maneira que a Trindade opera dentro do seu aspecto relacional. Pericorese é o mover para dentro e para fora, como uma dança coreografada do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em um cosmo interno eterno, autossuficiente de amor e santa dedicação e em infindo conhecimento mútuo. John Owen, ele vai dizer, dentro desse aspecto da pericorese, ele vai dizer, por exemplo, que o Espírito Santo é aquele que vai eternamente unir o Pai ao Filho, né? Então é como se fosse um mover entre eles, onde tudo é sobre o outro, onde há uma satisfação plena do Pai no Filho, do Filho no Pai, mediante a ação do Espírito Santo. Então esse movimento que há entre eles no seu relacionamento. Esses atos e propriedades internas, eles podem ser explicados da seguinte maneira. O ato de gerar é um ato que pertence somente ao Pai, que não é feito nem criado nem gerado de ninguém. Então nós já falamos um pouco isso no tópico passado. Ser gerado é um ato que pertence somente ao Filho, que é unicamente do Pai, e ele não é feito nem criado, mas eternamente gerado. E o ato de proceder de ambos, este ato pertence somente ao Espírito Santo, que é do Pai e do Filho, ele não é feito nem criado, mas procedente. Então, tentando traduzir aqui para você, né? O ato de gerar dentro dessa pericorese, dentro desse relacionamento trinitário, o ato de gerar é exclusivo do Pai. Ele é aquele que eternamente gerou o Filho. Já a ação de ser eternamente gerada, ela pertence exclusivamente ao Filho, que não foi criado, mas sim eternamente gerado. É o ato exclusivo do Filho, que, repito, não foi nem feito, nem criado, mas é eternamente gerado. Já o Espírito Santo possui como ação principal nesse aspecto trinitário ser procedente. O Espírito Santo, ele não foi feito, nem foi criado, mas ele é eternamente procedente do Pai e do Filho. É o que John Owen vai trabalhar a respeito dentro desse aspecto, de que o Pai tem uma profunda comunhão com o Filho, e essa profunda comunhão com o Filho é por meio da ação do Espírito Santo, que procede de ambos. Então esse é o aspecto que difere os três dentro da sua obra interna. Todavia, eles também se diferem nas obras externas. E eu gostaria de dividir aqui essa ação da Trindade
na obra externa, na criação e depois na redenção ou na salvação, né, se podemos assim chamar, dos eleitos. Como que eles atuam na criação? Na criação do mundo, o Pai criou todas as coisas. O ato criativo é um ato do Pai. O Pai criou todas as coisas por intermédio de Jesus. Então Jesus foi o intermediário entre o Pai e a criação. Então o Pai, né, usando uma frase para os irmãos entenderem, o Pai criou todas as coisas. Essa é a atitude do Pai. O Pai criou todas as coisas por intermédio de Jesus. E o Pai criou todas as coisas por intermédio de Jesus pelo poder do Espírito Santo. Então, quando a palavra do Senhor declara, né, que por meio de Cristo todas as coisas foram criadas, então o Pai e o Filho eles estão criando juntos por meio do poder do Espírito Santo. Então é a maneira que eles atuam diferente um do outro na criação. Agora, na salvação dos eleitos, isto fica ainda mais evidente, né, a maneira como cada um deles age, da seguinte maneira. Na salvação dos eleitos, o Pai elege. Esse é um ato exclusivo do Pai. O Pai elege, o Filho resgata por meio do seu sacrifício e o Espírito Santo testifica por meio de sua obra. Então, o Pai, ele age de maneira diferente, a sua obra na salvação ela é diferente, ele elegeu, o Filho, pelo seu sangue, resgatou, e o Espírito Santo, por meio da sua obra, testifica, sela a obra do Filho, preserva. Então, que glória, né? Que coisa linda esse nosso Deus, a sua maneira de agir. E na comunhão, concluindo, né, a nossa lição, na comunhão também com o Eterno, nós temos aqui a ação particular de cada um. O Pai nos concede o seu amor, o Filho nos concede a sua graça e o Espírito Santo nos concede a comunhão, que é a união entre o amor e a graça do nosso Deus, que aqui na igreja a gente já trabalhou o ano passado bastante, né, a comunhão trinitária, e isso pode ser exemplificado na bênção apostólica, que é quando nós ouvimos o moto do apóstolo Paulo que diz que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo repousem. Ou seja, o Pai nos dá o amor, o Filho nos concede a graça e o Espírito Santo a comunhão uns com os outros e mais do que isso, a comunhão com o nosso Deus. Recapitulando, para a gente concluir a nossa lição, nós falamos a respeito da pessoa de Deus. Na semana passada, nós tratamos a respeito da sua essência, um Deus transcendente e um Deus imanente. Hoje nós falamos a respeito da pessoa de Deus nos seus aspectos pessoais, né? A pessoa de Deus, que é o Deus triuno, a saber, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai, o Filho e o Espírito se distinguem, se diferenciam pelos seus nomes, em segundo lugar, pela sua ordem, em terceiro lugar, pelas suas obras. As suas obras que vimos internas, somente entre eles, e externas, as suas obras na criação. Na próxima lição, queridos, nós vamos avançar, né? Nós já falamos no primeiro aspecto sobre o ser de Deus, a sua essência e as suas pessoas. E no próximo domingo nós vamos falar sobre os nomes de Deus, em especial no Antigo Testamento. Então, essa vai ser a próxima lição. Que Deus te abençoe. Eu espero você, pela graça do Senhor, no próximo domingo. Se você não viu a lição anterior, ela está aí no nosso canal. Você pode acessar e assistir, quiser rever. Se você também
tiver alguma dúvida, você pode escrever aí no comentário e eu espero, né, poder ajudar você nessa dúvida. Que Deus esteja com vocês. Eu passo novamente a palavra ao nosso presbítero Ailton. Fiquem com Deus. Irmãos, após nós termos aprendido mais uma porção da palavra, rogamos ao Espírito Santo que Ele esteja nos orientando para que nós possamos assimilar esse aprendizado. Nós vamos encerrar esta escola bíblica dominical entoando mais um hino. Agora o hino de número 350, intitulado A Palavra da Vida. Este hino nos traz uma mensagem sobre as mensagens da Escritura Sagrada. A primeira estrofe desse hino nos diz: fonte da celeste vida, manifesta o teu poder, vivifica o sem alento, faz os mortos renascer. Vida eterna, nos viestes conceder. Hino de número 350. Manifesta o teu poder, vivifica o sem alento, faz os mortos renascer. Vida eterna, nos vieste conceder, nos vieste conceder. Teu livro, dele emane a luz dos céus, esclarece todo engano e dos erros livra os teus. Ilumina nossas almas, grande Deus, nossas almas, grande Deus. Na leitura desta Bíblia, dá-nos gozo, ó Senhor, tendo pelo teu ensino comunhão em santo amor. Exultamos, entoando teu louvor, entoando teu louvor. Pelo estudo da palavra, aprendemos de Jesus. Concede os belos frutos que esta instrução produz. E gozamos, alegria, vida e luz. Alegria, vida e luz. Amém. Estarei agora, irmãos, fazendo encerramento e dirigindo a Deus mais uma oração, pedindo para que Ele nos guarde durante esse dia de domingo e que nós procuramos estar mais em comunhão com a palavra, procuramos mais intimidade com Ele. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, mais uma vez nós nos dirigimos a Ti, a nossa oração, Senhor. Sabemos, ó Pai, o
quanto nós somos carentes da Tua mão, da Tua ajuda sobre as nossas vidas. Passamos por momentos e estamos passando por momentos que às vezes nós ficamos inquietos, ansiosos, preocupados com o que vai acontecer. Mas, Senhor, nós queremos colocar diante de Ti as nossas preocupações. Que o Senhor esteja, ó Pai, nos acalmando o nosso coração. Que o Senhor esteja nos dando a Tua paz, para que nós possamos, assim, ó Pai, usufruindo desta bênção, ser bênção a outras pessoas que estão sem esperança. Senhor, nós temos esta função, esta missão de levar uma palavra de ânimo nesses dias tão difíceis. E o Senhor nos proporciona a alegria, ó Pai, e esta incumbência. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias. Que o Senhor continue, ó Pai, a ter misericórdia e a nos atender nesses dias. Nós oramos assim, ó Pai, não por mérito nosso, não merecemos nada, mas em nome de Teu Filho amado, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, é que o fazemos. Amém. Quão amáveis são os Teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos Teus átrios. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei Teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei Teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam em Tua casa, pois um só dia, Senhor, nos Teus átrios vale mais que 1000. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei Teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei Teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. O Senhor é sol e escudo, dá graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si.